Olá, craniatas primatas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série maravilhosa chamada de Animais Venenosos e Onde Habitam. E hoje teremos um episódio maravilhoso sobre serpentes. Primeiro de tudo, a gente precisa classificar as serpentes. Precisamos definir se elas vão ser venenosas ou peçonhentas ou os dois. Como eu já falei no primeiro vídeo dessa série, as serpentes vão possuir uma glândula de veneno. E assim como todo animal que possui uma glândula de veneno, vão ser considerados animais venenosos. No caso das serpentes, não há exceção. Todas as serpentes vão ser venenosas. E agora, para um animal ser considerado peçonhento, ele precisa ter um aparato para poder inocular esse veneno. Caso as serpentes tenham, que é um aparato, uma ferramenta ou qualquer outra coisa assim, chamada de presa. É a presa que vai inocular o veneno em outro organismo. Porém, nem todas as cobras vão possuir uma presa específica e desenvolvida para a inoculação do veneno. Por isso, a partir disso, a gente pode definir todas as cobras como venenosas, mas nem todas como peçonhentas. E essa variação desse tipo de dentição, se ela tem ou não uma forma de presa, ela é totalmente relacionada aos hábitos da serpente. Por isso, a partir de agora, a gente vai ver os 4 tipos principais de dentições existentes nas serpentes. A primeira das dentições é chamada de dentição áglifa. Essa dentição ela é composta por dentes bastante rígidos, sólidos e sem sulcos, não possuindo qualquer conexão com as glândulas de veneno. Essas serpentes elas costumam prender as suas presas, enrolar nelas e matar elas por asfixia e constrição, sendo que a mordida delas vai ser estritamente relacionada ao dilaceramento de tecido. E as serpentes que têm esse tipo de dentição são as serpentes chamadas de constritoras, que é, por exemplo, as jiboias e as sucuris. A segunda dentição é a dentição que a gente chama de opistóglifa, onde a maioria dos dentes vão ser bastante rígidos e sem sulcos, com exceção de um que fica lá na parte posterior da maxila. Quando eu falo em parte posterior, eu estou falando em parte de trás da maxila. E esse dente vai ter uma conexão bem ruim com a glândula de veneno, sendo bem raro acontecer um envenenamento por meio de uma mordida de uma cobra dessa. E exemplos desse tipo de cobra é a mussurana, a cobra-cipó e a falsa coral. A partir de agora, vamos começar falando de animais peçonhentos. Existem 2 tipos de peçonhas especializadas para inoculação de veneno. A primeira delas, um pouco menos especializada do que a próxima, é a dentição chamada de proteróglifa. Nesse caso, ao contrário dos casos anteriores, as presas terão uma conexão com as glândulas de veneno, sendo por isso possível considerar essas cobras como peçonhentas, já que possuem o aparato para a inoculação do veneno. Nesse caso, a presa vai aparecer um pouco mais à frente da maxila, mas ainda não totalmente na região anterior. Como exemplo, a gente tem a naja e a cobra coral verdadeira. E por último, a gente tem a dentição do tipo solenóglifa, que é a dentição da maioria das cobras peçonhentas. Essa dentição é extremamente especializada na inoculação do veneno. Sendo assim, as presas, além de serem localizadas bem à frente da região anterior, vão ter um canal ligando a presa à glândula de veneno bem estabelecido. Isso acontece porque esses animais usam a inoculação do veneno como ferramenta principal de defesa e captura de alimento, o que levou, por meio da evolução, a selecionar essa característica. E como exemplo desse tipo de dentição, temos as serpentes cascavel, jararaca e surucucu. Além da presa, a gente vai ter outras características bastante importantes para a gente definir se uma cobra vai ser peçonhenta ou não. Essas características servem para você definir se uma cobra é peçonhenta ou não a partir do momento que você olha para ela. Isso serve para caso você for mordido por uma cobra e você não sabe se ela é peçonhenta ou não. Se ela for peçonhenta, você precisará correr para o hospital para poder tomar o soro. Caso ela não for peçonhenta, você vai ter que correr para o hospital para poder tratar a ferida. Então vamos lá ver quais são essas características. A primeira delas é quanto ao olho dessas cobras. A maior parte das cobras peçonhentas vão ter uma pupila em formato de fenda. E isso acontece porque a maior parte das cobras peçonhentas vão ter um estilo de vida noturno. Já as cobras não peçonhentas vão ter um estilo de vida diurno, por isso vão ter uma pupila arredondada. Porém, tem uma exceção a essa regra.
A cobra coral, apesar de ser extremamente venenosa e peçonhenta, ela tem uma pupila redonda, por isso não pode ser considerada peçonhenta a partir dessa definição, mas ela é. A segunda característica é quanto à cabeça desse animal. Essa é a característica principal que você vai ter que notar na serpente caso você for picado. As serpentes que possuem uma cabeça mais triangular vão ser consideradas aquelas peçonhentas. Já aquelas que possuem uma cabeça mais arredondada serão aquelas não peçonhentas. Porém, novamente, a gente tem uma exceção a essa regra. A exceção é a cobra coral. A cobra coral, ela tem uma pupila redonda e além disso também tem a cabeça arredondada. Por isso também não pode ser considerada peçonhenta a partir dessa definição, apesar de ser muito venenosa e peçonhenta. E a última definição, que você pode usar também para definir se uma cobra ela é peçonhenta ou venenosa, é uma estrutura bastante importante para a vida da cobra, chamada de fosseta loreal. Na maioria das cobras peçonhentas, essa fosseta loreal vai estar localizada entre o olho e a narina. Essa ferramenta vai ter uma função muito importante, que é uma função termorreceptora. Isso acontece porque a maioria das cobras peçonhentas vão ter um estilo de vida, uma dieta carnívora, e vão se alimentar principalmente de animais homeotérmicos. Animais homeotérmicos são animais como eu e como você, como seu cachorro, como um rato, como um cavalo e tudo mais, que são animais que mantêm uma temperatura constante do corpo. Por exemplo, nossa temperatura corporal ideal fica entre 36,5 e 37 graus Celsius. Uma febre muito alta pode nos matar, assim como uma hipotermia pode nos matar. Já as cobras são consideradas animais de sangue frio, ou animais chamados de pecilotérmicos. Esses animais não têm uma temperatura corpórea correta, por isso são considerados animais com sangue frio, porque eles podem variar a temperatura do seu corpo à vontade. E a fosseta loreal justamente vai usar do calor dos mamíferos, por exemplo, para poder alcançar a sua vítima. Mas, obviamente, que a gente vai ter uma exceção, e essa exceção vai ser a cobra coral. A cobra coral, além de ela ter o olho redondinho, além de ela ter a cabeça redondinha, ela não vai possuir uma fosseta loreal, justamente por causa do seu hábito alimentar, que é bastante específico e diferente, meio canibal. A coral verdadeira é classificada como uma serpente ofiófaga. Isso está relacionado ao hábito alimentar desse tipo de serpente. As corais verdadeiras são chamadas de ofiófagas porque elas comem carne, são consideradas carnívoras, mas com detalhe, elas comem carne de cobras de outras espécies e de animais serpentiformes. O lanchinho preferido da cobra coral verdadeira é uma cobra que é comedora de minhocas. Por isso é muito comum encontrar essas corais verdadeiras no quintal de casas que possuem hortas, que potencialmente podem ter minhocas que terão essa cobra que é alimento da cobra coral. Isso acaba sendo de interesse médico porque a cobra coral é considerada a cobra mais venenosa e peçonhenta do Brasil, seguida depois da cascavel, da surucucu e da jararaca. Por isso eu finalizo o vídeo dando uma dica muito importante para você evitar um encontro indesejado com algum tipo de animal desse. Se você mora em uma casa principalmente, certifique-se que seu quintal esteja muito bem limpo, justamente porque sujeira e restos de comida acabam atraindo muito roedores, como por exemplo ratos, ratazanas e camundongos. E esses animais estão dentro da dieta tanto da cascavel, tanto da surucucu, quanto da jararaca. Além de que tudo isso pode também atrair insetos que podem acabar trazendo para a sua casa aqueles 3 animaizinhos maravilhosos que eu falei no primeiro vídeo dessa série. Então foi isso, espero que tenha gostado, se inscreva, deixa seu comentário e tchau!